Boa noite, você está na oração do fim da noite, liturgia das horas do Apocalipse. Estamos terminando muito bem o nosso dia de orações com as completas. Paróquia Sagrada Face Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Começando nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios, inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Leitura breve da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistirem fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós, demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Rezemos juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor, afaste da noite calma os sonhos e a ilusão, que não manchem corpo e alma o mal e a tentação. Louvor e glória ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito Paráclito, agora e sempre. Amém. Vamos para a segunda parte das completas. Nós vamos para as leituras das completas, na página 284. Antífona: quem há que seja como o Senhor nosso Deus? Salmo 112, versículos 5 a 9. Quem há que seja como o Senhor nosso Deus, que habita nos lugares mais sublimes e que olha para o que há de mais baixo no céu e na terra?
quem tira do pó ao que está na indigência e que levanta do esterco ao pobre para colocar com os príncipes do seu povo, quem dá, enfim, a que era estéril a alegria de se ver como mãe de muitos filhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem há que seja como o Senhor nosso Deus? Meus irmãos e minhas irmãs, quem é como nosso Deus? Ninguém é igual, ninguém é mais, até mesmo para chegar a seus pés e desamarrar as correias da sandália de Jesus. Quem de nós poderia hoje, em sã consciência, dizer eu tenho dignidade para isso? Se São João Batista não se achou digno disso? Sim, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que para nós humanos é impossível, aquilo que a ciência não explica, não resolve, não soluciona nem nada, e você se surpreenderia como a ciência não resolve, não explica e não soluciona um monte de coisas. Então aquilo tudo para Deus não é impossível. Para Deus nada é impossível, que para os homens é impossível. Quantas vezes eu já li testemunho, ouvi testemunho de gente desenganada pelos médicos que davam aí alguns dias de vida, no máximo algumas horas, e a pessoa anos e anos e anos depois está viva aí provando que é vã a ciência dos homens. Essa é a grande verdade. As pessoas confiam muito na ciência, nos cientistas, nos médicos, nos especialistas e esquecem que o verdadeiro dono de tudo, o verdadeiro especialista, o que interessa mesmo é a ciência de Deus e não a dos homens. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vocês se preparem, porque nós estamos vendo nascer de uma nova deusa sobre o mundo. Está aí raiando uma nova divindade, a deusa ciência. E os jornais então já falam ciência como quem diz não há discussão. A ciência disse, os especialistas declararam e também aí os cientistas disseram. Nunca dizem quem são os cientistas, nem especialistas, nem que pesquisas falam que disseram. A ciência determina, a ciência diz, já definiu, assim como se fosse uma deusa, como se fosse uma nova entidade, como se fosse aí que parceira da Pachamama e da Mãe Terra. Se prepare, a escravidão da ciência, entre aspas, dessa pseudociência é terrível, porque eles vêm para cima de nós com a tal da ciência que não cientifica nada, ciência falha, ciência politizada, ciência de uma politicagem violenta em cima dos povos do mundo, e eles fazem isso como se fosse uma deusa. Agora vamos tirar o canal do ar, né? Fazem isso como se fosse uma deusa. O problema é que essa ciência vã aí, essa que não nem tem base científica direito, é distorcida, deformada, e seus especialistas passam alguns meses, alguns anos, a máscara cai, aparece daí a verdadeira ciência, aquela que realmente tem gente séria estudando, fazendo descobertas, e é totalmente contrário do que a mídia dizia. Ah, sim, porque o pior mesmo é quando essa turma toda são os jornalistas, né? Jornalista é aquela pessoa polivalente, que acha que entende de tudo, é assim, é especialista de tudo, sabe de tudo, falei, tá falado, não tem discussão, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, já criaram aí a nova deusa e nós vamos entrar numa ditadura feia aí, justamente dessa falsa ciência, infelizmente. E os falsos especialistas, infelizmente. Porque quando é sério, é uma maravilha, é realmente uma coisa boa para a humanidade. O problema é quando não é sério. E na história da humanidade, quantas vezes já não foi sério? Quanta coisa já não se escondeu? Quantos erros já não cometeram? Quantas coisas médicos aí de 100, 200 anos atrás juravam que era o correto, tratamento mais moderno da época, e hoje quando a gente olha, fala o quê? Que absurdo! Não tem nada a ver? Quantos erros já não foram cometidos aí ao longo dos séculos em nome da tal da ciência? Mas agora é pior. Agora é uma deusa já. Você não discuta. A ciência disse, a ciência determinou, a ciência falou. Você não pode discutir. Senão o que? Você está negando as verdades da ciência. Depois nós que somos fanáticos, né? Nós que se falamos de Deus, o Senhor disse, a verdade está com Deus nas Sagradas Escrituras, fanático, alienado, não sabe o que está acontecendo, justo nós que sabemos o que está acontecendo. Porque o Senhor revela para nós, abriu nossos olhos,
Não tem nesse mundo gente mais esperta do que nós da Paróquia Sagrada Face de Tours, que sabem exatamente o que está acontecendo, porque o Senhor nos mostrou. Claro, nós não sabemos em riqueza de detalhes como Deus sabe, mas sabemos o suficiente para nos proteger dessas divindades, dessas coisas loucas que essa gente cria, desses mitos e lendas que essa gente faz parecer como se fossem verdades, assim como vão fazer parecer verdade o anticristo, como se ele realmente fosse Cristo. E dá-lhe censurar o canal do professor Emílio por falar a verdade, dá-lhe não avisar ninguém que tem vídeo novo, não tem problema, a gente continua falando assim mesmo. Eu já fui censurado até justamente aí no Glória TV, que teoricamente é uma plataforma de vídeos católicos, teoricamente é uma plataforma que pede doação para as pessoas, teoricamente é independente, né? E TV Nossa Senhora de Fátima lá era 4, 5 pessoas que assistiam o vídeo. Só. Eu falei, então, tá bom, vamos tirar a TV Nossa Senhora de Fátima, vamos criar outro canal. Eu criei um outro canal, 20, 30 pessoas agora. Começando aí esse outro canal. Com a minha cara na frente lá nas capas, como eu sempre faço, para você ver que sou eu mesmo. Se não gosta de me ouvir, não vem assistir o vídeo, então, que sou eu que estou falando. Né? Então, com a minha cara lá e 20, 30 pessoas. Não é muito, mas, né, também lá ninguém estoura de audiência assim, mas pelo menos é mais que 4, 5. Né? Vai ver a censura que tinha em cima da TV Nossa Senhora de Fátima. Tá certo? Então é aquilo, nem tudo é o que parece. A gente acha que está lidando com gente que é independente, que luta pela fé, luta pela verdadeira igreja, luta pela verdadeira religião. As coisas não são assim, não. As coisas não são nada do que parecem, gente. Esse que é o problema. A nossa comunidade aqui é outra conversa, mas aí fora o negócio tá feio. Aí fora realmente é assim, me engana que eu gosto, né? E tem muita gente que gosta de ser enganado, né? Você chega e fala a verdade para a pessoa da igreja bergoliana, a pessoa, pronto, você acabou de arrumar um inimigo, ou no mínimo alguém que não quer ouvir você de jeito nenhum, porque você fala palavras muito fortes, quem poderá ouvi-las? É assim? Tudo bem, nós continuamos com a nossa lucidez dada pelo Espírito Santo do mesmo jeito em frente. Nós sabemos, meus irmãos, que para Deus nada é impossível, nem ao menos é impossível que esse 1/4 de pessoas profetizado por nosso Senhor venha a trilhar pelo menos um mínimo de caminho de conversão aí até os 3 dias de escuridão, o suficiente para que eles não se esborrachem nos 3 dias de escuridão, não sumam e não sejam levados para o inferno. Vai ter muita conversão aí. Tivemos uma santa, inclusive é uma profecia reconhecida pela Santa Igreja, que diz que o número de gente convertida vai ser tão grande que até os eleitos vão ficar de boca aberta, não vão nem acreditar. Justamente porque vai ser bastante gente. Bom, 1/4 é bastante gente. Fala assim, nossa, mas a cada 4 pessoas, 3 vão pro beleléu. Então, mas uma sobra, né? E então, a cada 100 pessoas, quantas sobram? 25. E assim vai. Então, você vai aumentando isso até chegar na escala planetária da população mundial, para você ver como é bastante. 1/4 de gente é bastante. Não tem isso aí de católico. Só significa que eles vão se converter. Olha que maravilha. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não percamos nunca a esperança em Deus. Não percamos nunca a esperança em nosso Senhor, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Para Ele não tem impossível, Ele pode tudo. Para Ele não tem impossível. Para nós é impossível, para Deus não é. Foi Ele que criou tudo que existe. Ele tem todo o poder, honra e glória, tudo dele. E se Ele quiser, Ele faz. Então peçamos as graças que nós precisamos justamente ao Senhor, porque Ele tem poder para fazer e para resolver a sua vida. Nele você pode confiar. Qualquer que seja o problema. Olha só, né? Aqui Santa Isabel, infértil até a velhice. Qual a chance dessa mulher quando ela é moça de engravidar? Bom, nenhuma, porque ela é infértil, tinha um problema. Bom, então qual é a chance dela já na velhice de engravidar? Nenhuma vezes nenhuma. Bom, tudo bem, mãe de São João Batista. Porque para Deus nada é impossível. Como disse o anjo Gabriel a Nossa Senhora. Então vamos confiar no Deus do impossível, que vai fazer acontecer aquilo que precisa na nossa vida, para que a gente possa levar a Santa Igreja até o final desses tempos que são os últimos. São os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Evangelho, o Senhor esteja conosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor.
São Lucas capítulo 1, versículos 67 a 80. E Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e fez a redenção de seu povo, e porque nos suscitou um Salvador poderoso na casa de seu servo Davi, segundo o que ele tinha prometido pela boca dos seus santos profetas, que viveram nos séculos passados, que nos havia de livrar de nossos inimigos e das mãos de todos que nos tivessem ódio, para exercitar a sua misericórdia a favor de nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto, segundo o juramento que ele fez a nosso pai Abraão, de que ele nos faria esta graça, para que, livres das mãos de nossos inimigos, o sirvamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, por todos os dias da nossa vida. E tu, menino, tu serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação, e para que receba o perdão de seus pecados, pela profunda misericórdia do nosso Deus, com que lá do alto nos enviou a visita desse sol nascente, para iluminar os que vivem de assento nas trevas e na sombra da morte, e para dirigir os nossos passos no caminho da paz. Ora, o menino crescia e se fortificava no espírito e habitava no deserto até o dia em que se manifestou a Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, sabemos, então, terminamos aqui a primeira parte da história de São João Batista, né? Ao longo da liturgia hoje, fomos vendo todos os evangelhos, essas passagens que falam do nascimento de São João Batista. E é importante, então, que a gente saliente aqui a figura do pai de João Batista, São João Batista, figura do seu pai. Meus irmãos, nós não devemos duvidar de Deus para não sermos, então, punidos. Nós não devemos duvidar do Senhor nem do anjo de Deus para evitar que, então, sejamos castigados. Aqui o pai de São João Batista ficou 9 meses sem falar. E ele somente retomou a fala quando ele reafirmou que o nome do menino ia ser João, como o anjo Gabriel mandou que ele colocasse. Eu até quero nem pensar, né? Já imaginou se ele pegasse a tabuinha e dissesse: não, o nome dele é Zacarias? Pronto, já era. Vai ficar o resto da vida sem falar. Então, essa é a questão. A questão é exatamente que é preciso ter fé e confiança em Deus. Não se pode duvidar nem por um momento. Nem que tudo à sua volta diga para você vai dar errado. Nem que todo mundo à sua volta mostre para você com todos os argumentos mais assim lógicos possíveis que aquilo não vai funcionar. Ainda assim, se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Pode ter certeza. Se Deus nos prometeu, você pode ter certeza que Ele vai cumprir, e Ele prometeu muito para nós. Prometeu nas Sagradas Escrituras, nas devoções que nós temos, por exemplo, da Sagrada Face. Quantas e quantas e quantas promessas da Sagrada Face o Senhor não fez aqueles que forem devotos da Sagrada Face enxugarem seu rosto como novas verônicas? Também serve para os homens, claro. Esse gesto justamente de ir lá e dar aquele assim refrigério para o Senhor, enxugar o rosto do Senhor de sangue, pó, saliva, para dar um pouco de conforto ao Senhor na caminhada para a cruz. Então, quantas e quantas promessas feitas a quem é também devoto do Sagrado Coração de Jesus, quem faz a devoção das 9 primeiras sextas-feiras, também quem faz a devoção dos 5 primeiros sábados ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, todas essas promessas serão cumpridas uma por uma àqueles que forem fiéis e dignos. E também todas as profecias estão já acontecendo e vão acontecer até a última vírgula, até o último ponto final. Disso você pode ter certeza, porque o Senhor não brinca em serviço. Ele não vem simplesmente falar uma coisa e depois fala: bom, eu estava brincando, tá? Não é assim. Vai acontecer. E olha, a gente sempre lembra de Nínive, né? A cidade de Nínive, que todo mundo ficou fazendo lá, em oração, jejum, penitência, se vestindo de sacos e cobrindo a cabeça com cinzas. Aqui você sabe que isso não vai acontecer. Então as profecias todas vão acontecer, elas estão se orquestrando para acontecer uma por uma, sem contar as que já aconteceram. Eu gosto de lembrar que Nossa Senhora do Bom Sucesso, há uns 6 anos atrás, por aí, quando a gente fez o vídeo a respeito dessa aparição, né, eu lembro que eram assim, coisas que pareciam 6, 7 anos, parecia tão distante.
Hoje a gente passa aí o vídeo, né? No dia do nosso irmão sucesso, as pessoas começam a escrever no comentário, já aconteceu, já aconteceu, já aconteceu. Tem parte que não aconteceu ainda, mas a maioria já aconteceu. De uma hora para outra começou a se cumprir uma atrás da outra. Uma coisa bem impressionante. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos receio de ofender ao Senhor. Não se fala não para a palavra de Deus. Não se fala não para uma intuição que seja genuinamente do Senhor. Não se resiste à graça do Senhor. Na dúvida, claro, pode-se pedir ao Senhor um tempo para se discernir se realmente é aquilo. Afinal das contas, o demônio, ele enganou até o Padre Pio, portanto que via demônios, anjos e santos, assim como você está me vendo aí, não no celular, mas pessoalmente. Ele via. Agora, nós não temos esse dom, então é muito mais fácil nos enganar. Se enganou o Padre Pio, imagina nós. Então tem que ter cuidado com esses diálogos interiores e tudo mais, porque começa assim, Jesus e Nossa Senhora nunca vão falar nada para você que seja contra o que a igreja ensina. Pronto, acabou. Pode ter certeza. Não vai ser nada contra o que a Santa... Mas por quê, professor? Porque o Espírito Santo inspirou a verdadeira igreja, agora vai ensinar o contrário, ele mesmo vai mudar? Não vai. Não vai. Então, conclusão da história. Nós temos aí a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério, as Sagradas Escrituras para nos amparar, para que a gente não saia do caminho. Então, se tem de repente aí uma inspiração, aquela voz interior que fala A, mas a Escritura está falando B, bom, fique sempre com a sã doutrina. Peça perdão, fala, olha, se realmente é o Senhor, se realmente é Nossa Senhora, eu peço 1000 perdões, mas olha, está acontecendo aqui, está escrito aqui, não é isso. Então eu tenho que obedecer à Santa Igreja criada por vós mesmos. Se vós sois Deus, vós sois Jesus, então o Senhor sabe que o Senhor mandou a igreja escrever, eu não posso fazer. E pronto, Nossa Senhora é a mesma coisa, porque não tem aparição reconhecida pela igreja que tenha ido contra o que a igreja ensina. A sã doutrina da igreja, certo? Então vamos ter muito cuidado aí, então, com as falsas inspirações de um lado e do outro lado em obedecer à lei de Deus, o que ele tem para nós, a palavra do Senhor, sem duvidar. É realmente um pecado seríssimo. E nós não queremos ficar 9 meses sem voz, queremos ser castigados dessa forma durante 9 meses sem poder falar nada, só na tabuinha, talvez no celular. Hoje em dia é moderno, né? Não precisa mais de tabuinha, manda no WhatsApp. Né? Isso. Para se comunicar, antigamente não tinha isso, era na tabuinha, mas veja só o desespero da pessoa. O desespero tentando se comunicar, o castigo foi grande. Então, meus irmãos e minhas irmãs, glória a Deus, que também, quando ele começou a falar, fez aí a primeira coisa que ele disse, foi a oração do Benedictus, que nós rezamos aqui todo dia de manhã, né, ao vivo, que maravilha, né? Que maravilha. Também, quando falou, arrasou, né? Vamos falar assim, né? Num português mais assim, coloquial, né? Quando falou, arrasou, né? Nós rezamos a oração, então, até hoje, justamente, quando o pai de São João Batista, a língua dele se soltou e ele conseguiu começar a falar. Falou para dar glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É isso que é importante a gente não esquecer. Usar mais a nossa voz para falar de Deus e, mundo deixa pra lá, tá tudo muito louco. Cada vez que eu fico um tempinho sem ver nada de notícia, de repente eu passo os olhos e falo, nossa, que isso? Eu me sinto vindo de Marte, eu estive assim numa câmara, né, daquelas que congela a pessoa durante 2 séculos e apareci de novo, em uma semana deu 2 séculos, apareci depois, que mundo é esse? Não é possível? Como mudou tudo em uma semana? Incrível. Incrível. É uma coisa de louco. Vai ficando pior, né? Mas é uma coisa de louco. Você vê como está descontrolado. Mas o Senhor está no comando. Vamos confiar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro,
Mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária, eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo, me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Nossa Senhora, obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Bênção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração do fim da noite. Uma boa e santa noite a todos vocês, um bom e santo repouso. Quem estiver por aí agora, meia-noite, tem o terço da Sagrada Face. Temos também às 3 horas da manhã o exorcismo da madrugada. E estamos de volta com a liturgia das horas às 6 horas da manhã. Eu espero você. Muito obrigado por estarem conosco. Boa e santa noite, Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.